Peixes, seja muito bem-vindo ao Bosque da Raposa. O meu nome é Diana. Na descrição do vídeo vou deixar várias informações, né, instruções de como é que funciona a leitura. Vai ter meus contatos também, caso queira fazer uma leitura específica para tua energia. Lembrando que essa leitura é coletiva, então filtre o que ressoa contigo, o que não ressoa, tu solta pro universo. Mas se tu sentiu de clicar nesse vídeo, certamente tem uma mensagem para ti. Vai relaxando os ombros. Se quiser, pause o vídeo para acender uma vela ou um incenso. Ou simplesmente respira fundo, chama a tua família espiritual para participar da leitura com a gente. Eu vou iniciar com esse oráculo. Acredite na sua própria magia. Muito boa sorte. Antes de iniciar, eu já te peço para te curtir, comentar, compartilhar, porque tudo isso ajuda muito o canal a crescer. Energia inicial para o coletivo de peixes. Primeira vez que eu tô fazendo isso. Eu ia pegar essa, mas como caiu duas, eu vou aceitar. Eu vi uma taróloga fazendo e eu, não, vou fazer também. Caiu leoa e castelo. E ambas têm uma mensagem muito parecida. Olha aqui, castelo é tempo de cura e não de guerra. E essa aqui também. Leoa, você ganhou suas marcas. Então, as duas vêm falando que o pior já passou e que tu criou, tipo, não uma couraça, mas assim, uma experiência. Apesar de não se tivesse que a gente optar, a gente não optaria pelo aprendizado, né? Mas vem dizendo aqui que os piscianos que se conectaram com essa leitura já passaram por muitas coisas, criaram ali um músculo, né? Criaram uma couraça mesmo, né? Vamos clarificar essa mensagem aqui. Com o tarô. Três. Virou um aqui. 10 de fogo para aspecto negativo, um cansaço extremo, né? Mas vem dizendo que, sabe quando o soldado volta da guerra, né? Acabou a guerra, ele volta para casa, mas ainda assim ele tem alguns traumas. Pode ser aqui que apesar de tu não estar mais nessa guerra, né? Como diz aqui nessa carta, é tempo de cura e não de guerra. Apesar disso, tu ainda continua com os mesmos padrões de tensão, como se tu estivesse ainda naquele cenário. Adapte para tua realidade. Pode ser, por exemplo, tu estava sem tempo, sem uma tensão, muito tenso, muita tensão aqui. E apesar de não ter mais aquele mesmo cenário, tu ainda carrega aquele mesmo padrão, tá? Vamos ver mais duas. 8 de espadas. Eita. 8 de espadas. Olha só, o 8 de espadas, ele caiu no centro da leitura. E para esse contexto, ele vem falando aqui que não adianta tu ficar correndo. Tem situações aqui que tu precisa entregar. Tu deve entregar aqui. Ficar correndo vai ser um desperdício de tempo, tá? É como se tu estivesse querendo controlar coisas que não estão no teu controle. Que estão fora do teu alcance, né? É um desgaste completamente equivocado, desnecessário, tá? Para aspecto positivo, o sol. Mais um para esse sol aqui. Rainha de Pentáculos. A Rainha de Pentáculos é uma mulher, né? Não é do signo de vocês, é do signo de terra, que é touro, capricórnio ou virgem. Pode ser que tu tenha muito forte no mapa um desses signos, né? E caiu com o sol. O sol, em aspecto positivo, como ele caiu, traz muita clareza, muita felicidade, muita abundância, né? Porque caiu com a Rainha de Pentáculos. Sabe o que eu sinto? Toda essa guerra, né, que teve aqui, esse cansaço, teve sim frutos. Mas deixou muitas sequelas, né? Fundo do deck. 6 de Pentáculos. Talvez não ressoe com todos, mas eu sinto que sabe aquela síndrome do impostor? Tu trabalhou bastante, teve todo um corre e tu foi recompensado, né?
tu está hoje ou tá muito perto de alcançar uma posição muito estável aqui. E tu não se acha merecedora disso, tá? Eu tô falando bastante nas leituras sobre a questão do merecimento, né? E eu vou tentar... tem um cabelo do meu gato, um pelinho do meu gato. E o que é isso que tá passando na frente da tela? Eu tô falando bastante sobre a questão do merecimento, da autoimagem. E graças a Deus é uma coisa que tá no nosso alcance. Tem como ver isso, né? Não vou dizer que vai ser fácil, mas tá no teu alcance. Então tá na hora de trocar o foco, tirar o foco das coisas que não estão no teu alcance, né? Tá correndo num lugar que tu sempre vai morrer na praia. Porque não depende de ti, né? E a gente tem que começar a ver aquilo que tu pode controlar, aquilo que tá no teu alcance, que é essa questão da autoimagem. Reconhecer que tu fez por merecer toda essa estabilidade que tu tem hoje. Ou que tá muito perto de alcançar, né? Vamos ver com o baralho cigano. Era bom também fazer algum tipo de terapia, tá? Porque eu sinto traumas aqui muito forte. Tanto com o castelo e a leoa, né? Mas também como o 10 de fogo ainda em aspecto negativo. Então, apesar da guerra já ter passado, tu ainda tem aquela mesma tensão, como se estivesse ainda naquele mesmo cenário. Como eu falei, adapte para tua realidade, mas pode ser sim falta de tempo, ou tu veio de uma família que não tinha estrutura nenhuma, não tinha nenhuma base. Tu hoje já não tá mais naquela família, mas ainda segue padrões, segue medo, segue traumas, segue crenças, né? Como se ainda estivesse naquele padrão. Obviamente, também com essa rainha de pentáculos em aspecto positivo, pode ser também que hoje tu chegou a uma questão financeira, uma estabilidade financeira muito melhor do que tu teve, né? Mas que ainda segue crenças limitantes de... E se eu perder o dinheiro que eu tenho e eu voltar para aquela realidade que eu vivi, né? Então, tem que ser vista essa questão da autoimagem, né? De como tu se enxerga, rever muitas crenças. Eu vou pedir para vocês pesquisarem sobre o Hélio Couto. Ele fala sobre reprogramação mental. Pesquisa, dá uma olhadinha sobre o Hélio Couto, tá? Quase caiu o sol. A serpente, mas ela caiu em aspecto positivo, tá? A serpente, apesar de ser bem... A gente já olhar e ouvir o nome dela, a gente já dá um frio na barriga, né? Mas não, ela caiu em aspecto positivo, vem falando sobre saúde, sobre... A serpente em aspecto positivo, se a gente for analisar o arquétipo dela, né? Ela não anda em bando. Ela sabe diferenciar o momento certo de se priorizar. Eu falei sobre o Hélio Couto, mas também pesquise sobre o arquétipo da cobra, tá? Não é um arquétipo bom para usar a longo prazo, mas a curto prazo, um mês ali de fevereiro, somente em fevereiro ali vai ser uma boa para vocês, piscianos. O buquê já caiu em aspecto negativo. Olha como tem realmente felicidades, motivo para celebrar, motivos de gratidão que tu não tá enxergando. O buquê fala sobre tudo isso, né? Felicidade, contentamento, mas ele caiu em aspecto negativo. Então, apesar da gente ver que tem, sim, muita fartura, realização, tu conquistou, e não caiu do céu, tu conquistou isso, mas tu não te permite desfrutar de tudo isso. Fundo do deck, a cruz. Olha como pra ti tudo tem que ser cansativo. E não precisa ser a vida... É que tem muitas... Por exemplo, o cristianismo fala que qualquer tipo de prazer é um pecado, né? Interessante também que eu tô pesquisando bastante sobre o merecimento, como eu falei, falando sobre o merecimento nas leituras, mas também sobre a questão do karma, que se a gente for analisar, o karma, ele foi substituído pelo inferno, né? Que antes todos os cristãos falavam sobre o inferno, né? E que agora, quem é mais espiritual, não, na verdade, essa questão do karma veio do budismo, hinduísmo, mas também a lei, o Kabbalah, né? Uma das leis herméticas é a causa e efeito. E acaba sendo karma também, enfim. O karma tá sempre presente, né?
e que, se a gente for analisar bem, ele tem a mesma função de punição, como se fosse o inferno, né? Então tem que olhar bem essa questão do pisciano achar que não merece tudo isso aqui, porque pessoas não conseguiram mesmo as mesmas conquistas que tu, mesma independência financeira, esse patamar que tu chegou, seja onde for, tá? Não se limite somente a financeiro, mas é como se tu não se permitisse curtir isso. Olha, ele sempre tá carregando uma cruz. Eu não vou me permitir ser feliz porque a minha família não conseguiu sair da lama. Eu consegui, minha família não. Então eu não me permito desfrutar do que eu tenho, desfrutar do meu trabalho tão suado, né? Da minha colheita. É por isso, então, que eles falaram que a cobra em aspecto positivo. É que, na verdade, eu vou falar do egoísmo, as pessoas olham com maus olhos, mas é um egoísmo saudável, de tu conseguir estar bem até para ajudar as pessoas, né? De tu ter uma questão de individual aqui muito saudável, sabe? É como se tu pensasse, tá, eles estão na lama, eu preciso estar na lama também. Eu acho que ficou claro, né? Eu tô tentando achar outras palavras, mas eu acho que ficou claro. Vamos ver com o tarô. 3. A temperança em aspecto negativo, tá? A temperança é justamente isso, esse equilíbrio. E tá em aspecto negativo. É como se tu, de tempo em tempo, tem uma válvula de escape, né? Precisa ter ali uma válvula de escape, ou comendo muito, ou algum tipo de vício. Bebidas, drogas, mas pode ser outros tipos de drogas que são mais aceitáveis na sociedade, como comida, fazendo coisas que tu sabe que não te faz bem, tá? É um se maltratar, né? É um se maltratar aqui. Rei de ouros. E vai estar no coração da leitura, tem prosperidade. Tem questão de prosperidade, tem questão de retorno aqui. O que está sendo dito é como tu tá reagindo a esse retorno, né? Que não tá legal. Foi muitas orações para conquistar tudo isso e que hoje tu não tá conseguindo administrar, né? Todas essas bênçãos, toda essa colheita que o pisciano tá recebendo. Para aspecto positivo. Nossa, eu vou aceitar só essa aqui que virou de cabeça para cima, as outras duas estão de cabeça para baixo, eu vou guardar. Fundo do deck o Hierofante. Mais contratos, papéis, meu Deus, quanta prosperidade. Contratos, papéis, o que é? É casa, é carro, é casamento, é conquista, né? Provas bem-sucedidas. Aspecto positivo, ouros, cavaleiro de ouros. E além das prosperidades que já chegaram, tem mais prosperidade vindo, tá? Mas isso não é ruim, eu tô sentindo que tu tá assim, nossa, eu não quero, para de chegar bênçãos, para, por favor, Deus, chega. Que é isso, piscianos? Vou abrir o coração, tu orou muito por toda essa colheita aqui. E tu deve estar pensando, alguns piscianos estão pensando, Diana, não. A minha vida tá uma M, tá O. Porque tu não tá conseguindo enxergar todas as bênçãos que estão chegando. E estão chegando e chegarão. E é nítido, não é pequenas coisinhas. Tem pequenas coisinhas? Claro, sempre tem. Né? O acordar, o ter a família, ter saúde. Mas tem coisas grandiosas. É rainha de ouros, é rei de ouros, é cavaleiro de ouros. Não é coisa pouca. Não é coisa pouca, não. Esse aqui é a voz. Tô viciada em água com gás, nesse calor. Com o... É tarô Zen de Osho, mas esse oráculo... Eu sempre falo isso, né? Mas esse oráculo, eu considero um oráculo, esse tarô aqui. Como é que... O que tem aqui pra dizer pros piscianos? Esse deck. Existência. O mago.
Receptividade, rainha de... Meu Deus, as duas bem parecidas, olha só. Rainha de copas. Receptividade. Eu vou querer mais uma. O experienciar. Eu tava falando do karma antes, né? Mas tirando toda essa questão de punição, tem uma questão kármica aqui, realmente, tá? Por isso que veio pra mim de falar isso antes. Vamos entender melhor isso aqui com essa questão kármica com o tarô. Mas é bem difícil de falar sobre o karma, né? Às vezes as pessoas acham que é uma punição, que fez alguma coisa em outra vida, ou nessa vida. Mas eu até compartilhei no Instagram um vídeo do rapaz, não vou lembrar o nome, que ele falava sobre o karma, né? Que sim, tem muitas coisas que a gente faz, mas a gente não tá sozinho. Tem muita gente com a gente aqui. Então soma, né? Não é só a gente. Não é tudo responsabilidade nossa. A lua em aspecto negativo. Ok, mais duas. O 7 de espadas, a carta do ladrão, mais um. Aspecto positivo. 5 de pentáculos, a carta do mendigo, em aspecto positivo. Realmente tem uma questão kármica aqui, né? Eu pedi mais clarificações e ficou claro que tem sim alguma questão kármica, mas é como se tivesse para acabar aqui, ou já acabou, né? Porque a primeira carta que caiu foi o castelo, é tempo de cura e não de guerra. Como se, ok, tu já passou ali, tu já pagou o que tu tinha que pagar e agora tá liberado, né? Tinha realmente uma questão kármica, mas que já foi quitada aqui, né? Inclusive eu vou botar isso no título do vídeo, se eu não me esquecer. 4 de pentáculos. Realmente eu falei pra vocês antes, né, que apesar de vocês ter saído de um cenário, ainda tem resquícios daqueles padrões, né? Tem que dar uma olhadinha assim, olha ali. Eu não vou gastar porque vai que falte. Tá sempre naquela crença de escassez aqui. Mensagem final com o oráculo dos arcanjos. Arcanjo Metatron, priorizar. Concentre-se em suas prioridades mais altas. Vou ajudá-la a se organizar e a se motivar. Se quiser, pode tirar um print para usar no produtor de tela. Se compartilhar no Instagram, pode me marcar. E essa carta aqui vem dizendo, né, priorizar, concentre-se nas suas... no que tu tem que ser feito, né? É como se tu tivesse muito apegado às coisas que aconteceram no passado, na infância, em traumas muito forte, né? Mas que tá na hora aqui de olhar para o que realmente vai ser produtivo, né, Pisci? Então, receba essa bênção do Arcanjo Metatron. Espero que vocês tenham um mês de fevereiro incrível. Deixa nos comentários Rainha de Ouros, para mim saber que tu ficou comigo até o final, que é um apoiador do canal. Um grande beijo e até a próxima.